Ministério Público do Trabalho promete mais rigor com os partidos durante a contratação de cabos eleitorais. Pesquisa do TSE aponta que a maioria dos eleitores em Manaus tem baixa escolaridade. A Assembleia deve votar nesta semana o projeto que garante o reajuste salarial de policiais e bombeiros. E ainda, Marcos Rota reúne o Ministério da Pesca e Prefeitura de Presidente Figueiredo para debater sobre a proposta de transformar o Lago de Balbina em um centro internacional de pesca esportiva. Deputado Cabo Maciel leva orientações sobre o perigo das drogas a alunos do município de Itacoatiara. Os principais fatos do dia no Parlamento Estadual, agora no Alean Notícias. Boa noite. O Ministério Público do Trabalho deverá ser mais rigoroso neste ano quanto à contratação de cabos eleitorais. Segundo o órgão, caso algum candidato não cumpra com as obrigações trabalhistas, o partido político poderá ser responsabilizado. O deputado Sidney Leite apoia a medida, mas pede que o MP invista em ações de conscientização. Assim como qualquer trabalhador, o cabo eleitoral tem direito a uma série de direitos. Mesmo não existindo a assinatura da carteira de trabalho por se tratar de um serviço eventual, o pagamento de pelo menos um salário mínimo, vale-transporte e alimentação são garantidos. Direitos estes que devem ser fiscalizados pelo Ministério Público do Trabalho. A novidade deste ano é que o MPT pretende responsabilizar os partidos políticos no caso de descumprimento dos direitos trabalhistas por parte dos candidatos. A medida é embasada em uma decisão judicial favorável concedida nas eleições de 2012. O deputado Sidney Leite é favorável à medida, porém afirma que o Ministério Público deve ter uma melhor ação de conscientização para que os partidos políticos não sejam prejudicados. Por mais que o partido oriente, por mais que o partido busque essa fiscalização, é muito complicado para o partido acompanhar todos os candidatos, no sentido de que compromissos ele está assumindo para com outras pessoas para trabalhar na sua campanha. Uma coisa é quando esse contrato é vinculado ao partido e quando o partido tem conhecimento. Outra coisa é quando o partido não tem conhecimento. Então, eu entendo que a iniciativa ela é boa, mas ela acaba prejudicando o partido quando este não tem conhecimento por ações isoladas, certo? E diferente do que orienta o partido político. Então, eu entendo que o Ministério Público do Trabalho precisa entender e orientar nesse sentido, mas porque senão isso pode até estimular pessoas não sérias a agirem de forma errada, contrariando a legislação eleitoral, contrariando a legislação trabalhista, no que diz respeito ao vínculo empregatício de pessoas que trabalham na campanha eleitoral. O candidato que não cumprir com a legislação também está sujeito a outras penalidades. Caso seja eleito, poderá ter as contas reprovadas e não assumir o cargo eletivo por conta deste tipo de dívida trabalhista. Este mês está sendo dedicado às discussões sobre a redução dos acidentes de trânsito. É a campanha Maio Amarelo que também tem motivado debates na Assembleia Legislativa. Todos os anos, mais de 250 pessoas morrem por esta razão só em Manaus. O grave acidente ocorrido nesta segunda-feira na Ponta Negra reforça o quanto é necessário encontrar alternativas que garantam mais segurança. Renato Benigno, de 37 anos, era o motorista que conduzia a S10 e que causou o grave acidente no bairro Ponta Negra, que matou 2 pessoas e deixou 3 feridos. De acordo com o Detran do Amazonas, o condutor tinha 129 pontos acumulados na carteira de habilitação desde 2002, a maioria de natureza gravíssima. O Código Brasileiro de Trânsito diz que o motorista perde a licença para dirigir quando atinge 20 pontos no período de 12 meses. Segundo a técnica em trânsito do Detran, a imprudência dos motoristas é o principal motivador de acidentes. 90% dos acidentes ele acontece por falha humana. E destas falhas humanas ele vem destacar justamente a imprudência. Então nós acreditamos, quanto educadores, que a partir do momento que tanto condutores quanto pedestres, eles percebem que depende muito mais de uma mudança de comportamento, nós podemos alterar essa realidade e esse índice tão alarmante que tem nos assustado não somente o trânsito de Manaus, Amazonas, mas principalmente o trânsito do Brasil como um todo. Mais de 250 pessoas morrem todo ano
vítimas de acidente de trânsito e aproximadamente 6.000 ficam lesionadas. Até o primeiro trimestre de 2014, 65 pessoas morreram nessas condições. E esses números são apenas da capital. Diante desse cenário, a Assembleia Legislativa do Amazonas se integrou à campanha internacional Maio Amarelo e está promovendo algumas ações de defesa da paz no trânsito. Criar um clima de educação no trânsito, de amor aos familiares, de amor aos nossos filhos, aos nossos amigos, pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas profissionais, enfim, usuário do trânsito de uma forma geral, para que nós possamos criar um clima de paz no trânsito na cidade de Manaus e também nos principais municípios do Amazonas, como por exemplo Maitá, Maués, Coari, Boca do Acre, Itacoatiara, Manacapuru e Parintins, que são municípios que também já têm um grande índice de incidentes no trânsito. Além de iluminar a sede da casa na cor amarela, a Alean também realizou uma semana de cursos de direção defensiva e está fazendo divulgação de mensagens educativas nas mídias locais. A Agência Nacional de Aviação Civil anuncia que a partir de amanhã, as empresas aéreas que não cumprirem com o horário de voos poderão receber multas de até R$90 mil. Mais informações com a repórter Pérola Paula. O anúncio foi feito hoje pelo presidente da ANAC, Marcelo Guaranis. As medidas punitivas foram criadas visando cumprir com o planejamento para a Copa do Mundo, mas elas serão permanentes após o evento de futebol. O objetivo é evitar a superlotação dos aeroportos. Agora, a empresa aérea que não cumprir com os horários de pousos e decolagens poderá receber multas de até R$90 mil. A nova regra também vale para os donos de jatinhos. Pérola Paula para o Alean Notícias. No último fim de semana, o deputado Cabo Maciel esteve em comunidades e escolas do interior do estado para alertar os jovens sobre o consumo de drogas. Foi o avanço do consumo de drogas ilícitas em Manaus, na região metropolitana de Manaus, que motivou o deputado pelo PR, Cabo Maciel, a ir às comunidades do interior de Itacoatiara alertar os jovens sobre o perigo e as consequências das drogas. Maciel é presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa. Acompanhado de oficiais da comissão da Alean, Cabo Maciel esteve na Escola Estadual GM3 João Valério de Oliveira e expôs por meio de uma palestra sobre a reação do ser humano às drogas. Segundo o deputado, o quadro de consumos de drogas é preocupante. O parlamentar afirma que dezenas de jovens em Manaus e nos municípios próximos já foram vítimas de overdose pelo alto consumo de drogas. Para Cabo Maciel, a prevenção e a orientação são as melhores formas de evitar o consumo. As visitas a escolas públicas do interior do estado vão continuar nos próximos fins de semana. A proposta de transformar o Lago de Balbina em um centro internacional de pesca esportiva foi discutida em uma reunião entre o deputado Marcos Rota, representantes de órgãos de Presidente Figueiredo e o Ministério da Pesca. O objetivo é unir forças para concretizar a ideia. De acordo com o deputado Marcos Rota, o Amazonas é o 8º colocado em pesca esportiva. Por conta disso, transformar Balbina em um centro internacional de pesca servirá para mostrar para o Brasil e o mundo o turismo do Amazonas, além de se tratar de uma política de preservação e geração de renda no estado. Balbina também pode ser o início de iniciativas que levem a pesca esportiva a outros municípios do estado, como Barcelos, Altazes, Santa Isabel do Rio Negro e Inhamudá. Segundo dados da Secretaria de Meio Ambiente de Presidente Figueiredo, hoje a pesca comercial na cidade rende em média R$1.000 por mês, o que pode ser triplicado com a nova atividade. O parlamentar informou que na próxima semana será realizada uma reunião com o prefeito, a colônia e o sindicato dos pescadores e que as propostas serão levadas ao governo federal. A Assembleia deve votar nesta semana o projeto que garante o reajuste salarial de policiais e bombeiros. E mais, pesquisa do TSE aponta o perfil do eleitor em Manaus. É o que você vai ver no próximo bloco.
Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. A Assembleia Legislativa deve votar nesta semana 2 mensagens governamentais que reajustam em 6,15% os salários dos policiais civis e militares e bombeiros. Outros 2 projetos que perdoam dívidas de financiamentos e impostos de produtores e comerciantes do interior do estado afetados pela enchente também deverão ser apreciados em plenário. A pauta de votação dos deputados para esta semana deve ser extensa. Entre os projetos, encontram-se matérias que tratam sobre o aumento salarial e reposição de perdas de servidores públicos do Estado. As matérias tramitam em regime de prioridade e, após serem analisadas pelas comissões da Casa, devem ir para apreciação em plenário. O projeto que trata sobre a Polícia Militar, caso aprovado, deve reajustar o salário do soldado em início de carreira de R$ 2.800 para R$ 3.400. A gratificação por trabalho ordinário também irá aumentar, passando de R$ 496 para R$ 590. Na Polícia Civil, o menor salário será de R$ 4.300, referente ao de investigador nível 4 e escrivão nível 4. O maior salário será de delegado especial, que chegará a R$ 16.000. Os salários serão retroativos a 21 de abril. Um auxílio à população atingida pelas cheias dos rios também está na pauta da Assembleia Legislativa. São 2 projetos que autorizam o Estado a perdoar dívidas com imposto sobre circulação de mercadoria, o ICMS, além de financiamentos feitos junto à AFEAM por comerciantes e produtores dos municípios afetados pela enchente. Caso aprovado, o perdão das dívidas deverá valer para os municípios que tenham decretado situação de emergência. A AFEAM deverá fazer vistorias nas propriedades de cada produtor. No caso da Cefaz, os comerciantes deverão apresentar laudo emitido pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, o IDAM. Uma pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral apontou o perfil do eleitor em Manaus. E um acordo entre senadores, deputados e o governo federal deve garantir a aprovação na íntegra do projeto de lei complementar do Senado, que estabelece normas para a criação de novos municípios no país. Essas e outras notícias agora no Bancada Parlamentar com a jornalista Adriana Araújo. Olá, seja bem-vindo ao Bancada Parlamentar de hoje. Uma pesquisa do TSE aponta que a maioria dos eleitores das zonas mais numerosas de Manaus é formada por pessoas com ensino fundamental incompleto e com baixa instrução. A maior parcela do eleitorado de Manaus encontra-se nas zonas norte e leste e partes das zonas sul e centro-sul. Esse público é formado por mulheres e eleitores entre 25 a 34 anos com ensino fundamental incompleto. Essas zonas concentram quase 400 mil eleitores e, desse número, 210 mil são mulheres. As informações estão no site do Tribunal Superior Eleitoral. A maior zona eleitoral da capital é a de número 68, com quase 150 mil eleitores. Abrange os bairros Alfredo Nascimento, Cidade de Deus, Gilberto Mestrinho, Grande Vitória, João Paulo II, Jorge Teixeira, Monte Sião, Nova Floresta, São José e Tancredo Neves. Os dados do TSE apontam que o sexo com maior índice de analfabetismo nas 3 zonas eleitorais também é o feminino. Em contrapartida, elas são a maioria com ensino superior completo. Fruto de acordo entre senadores, deputados e governo federal, o projeto de lei complementar do Senado, que estabelece normas para a criação de novos municípios, deverá ser sancionado na íntegra pela presidente Dilma Rousseff. A expectativa foi manifestada em plenário pelo senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima. O texto base da proposta foi aprovado pelo plenário do Senado. As emendas devem ser votadas ainda esta semana. Mozarildo ressaltou que o marco regulatório para a criação de municípios vai beneficiar a população ao garantir maior presença do poder público.
E a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado discute nesta terça-feira o plano de trabalho que deverá seguir para a avaliação do Programa Nacional de Banda Larga. O desenvolvimento do plano será acompanhado durante todo o ano pelo presidente e vice-presidente da comissão, senador Zezé Perrella, do PDT de Minas Gerais, e Alfredo Nascimento, do PR. Os demais integrantes da comissão terão de aprovar a proposta de plano de trabalho apresentada pelo relator Anildo Diniz, do PT do Acre. Entre os objetivos do plano estão massificar o acesso a serviços de conexão à internet em banda larga, promover a inclusão digital e ampliar a autonomia tecnológica e a competitividade brasileira. A proposta de trabalho da comissão prevê reunião com a subcomissão da Câmara que acompanha as ações do plano. Além disso, pedidos de informações ao Comitê Gestor do Programa de Inclusão Digital, ao Ministério das Comunicações, à Anatel e à Telebrás. Consulta ao Tribunal de Contas da União para verificar a existência de avaliações do tribunal sobre o plano. E audiências públicas e debates com representantes de órgãos públicos especialistas e representantes de usuários e provedores. Depois da apresentação do plano de trabalho, a Comissão de Ciência e Tecnologia examinará a pauta de votação. A Comissão de Meio Ambiente fará no dia 20 audiência pública sobre os problemas da telefonia celular no país. Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, autor do requerimento para o debate, quer que os presidentes das operadoras expliquem as inúmeras dificuldades enfrentadas pelos usuários de telefonia móvel. Um dos objetivos das audiências é identificar os motivos dos preços altos do serviço de telefonia móvel no país. Foram convidados Antônio Carlos Valente da Silva, presidente da Vivo, Zeinal Bava, presidente da Oi, Carlos Enteno, presidente da Claro, e Rodrigo Abreu, presidente da TIM. Além de João Rezende, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Eusa Mizano, promotora de defesa dos direitos do consumidor de Aracaju, e um representante da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. E o Bancada Parlamentar fica por aqui, mas na próxima semana eu volto com mais informações sobre o Congresso Nacional. Até lá! E confira as notícias do esporte amazonense com tom claro. O Nacional venceu o Princesa do Solimões e sagrou-se campeão da Taça Cidade de Manaus. O jogo realizado domingo no estádio do SESI, Aleixo, garantiu ao time da Vila Municipal disputar as finais do Campeonato Amazonense contra o próprio Princesa, que havia ganhado o primeiro turno. O Nassa ganhou por 2-1, gols de Felipe Capixaba e Éder de pênalti. Nando fez para o Princesa, que disputa a Copa do Brasil e para a semana tem jogo decisivo contra o Santos em São Paulo. Foi confirmada pela Federação Amazonense de Futebol, FAF, a inauguração do Estádio da Colina, que será um dos centros de treinamento para a Copa do Mundo, no próximo dia 20 de maio, com o clássico Galo Preto, São Raimundo e Sul-América. Após a obra, o Estádio da Colina terá capacidade para 10.400 torcedores. A diretoria do Fart Clube dispensou a comissão técnica e todo o elenco após a eliminação do clube no Campeonato Amazonense 2014, ainda na fase de grupos do retorno do estadual. O desfecho habitual da maioria dos times locais, que só possui atividades no início da temporada, obriga os jogadores a buscarem novos mercados. E Roberto Dinamite é um desses exemplos. Um dos principais atletas do tricolor de aço, o meia de 28 anos, seguiu a tônica e diz estar prestes a deixar o estado. O destino provável é o Ipatinga de Minas Gerais. A tão sonhada Taça da Copa do Mundo, que está fazendo um tour pelo Brasil, até uma semana antes do início do Mundial, chegará a Manaus no dia 19 de maio. Os apaixonados por futebol terão apenas um dia para visitar o almejado troféu, que ficará exposto no Amazonas Shopping durante todo o dia 19 do próximo mês, das 9 às 21 horas. E a gente vai ficando por aqui. Mais esporte no nosso próximo encontro. No programa de hoje, você vai conhecer a Organização Internacional Médicos Sem Fronteiras, responsável por garantir saúde e ajuda humanitária a centenas de pessoas ao redor do mundo. Conecte-se!
A organização foi criada em 1971, na França, por jovens médicos e jornalistas que atuaram como voluntários no fim dos anos 60 em Biafra, na Nigéria. Enquanto a equipe médica socorria vítimas da guerra civil, percebeu as limitações da ajuda humanitária internacional, como a dificuldade de acesso ao local e os entraves burocráticos e políticos. Os Médicos Sem Fronteiras surgem, então, como uma organização humanitária que associa ajuda médica e sensibilização do público sobre o sofrimento dos pacientes. Para conhecer o trabalho humanitário da organização, acesse www.msf.org.br. Na página inicial, você acessa as principais notícias de ajuda humanitária da organização. Em Conheça o MSF, você tem acesso a informações sobre a história da organização, a campanha humanitária, a campanha de acesso a medicamentos e prêmios recebidos por eles. No link Participe, você sabe como pode se tornar um doador, cadastra sua empresa para ser parceira do projeto, conhece a agenda de eventos e o recrutamento de profissionais. Também há a possibilidade de o internauta assistir aos vídeos das principais atividades realizadas pelo MSF ao redor do mundo e conhecer um pouco da realidade de países carentes e de como a ajuda humanitária chega até eles. No link Doe Agora, você preenche um formulário e escolhe de que forma quer ajudar, com valores a partir de R$ 30 por mês, e sabe o que pode ser feito com o seu dinheiro, como assistência a crianças desnutridas, ajuda a pessoas portadoras do vírus HIV, tratamento da cólera, meningite e atuação em áreas de conflitos. Clicando em outros sites MSF, você visita os sites da organização em mais de 20 países pelo mundo, como África do Sul, Alemanha e Argentina. Em Inscreva-se, você recebe as notícias da organização. Você também pode acessar as redes sociais do MSF, como Facebook, Twitter e Instagram. Se você quer conhecer a vida dos profissionais que trabalham no MSF, clique em Diário de Bordo. No link você acessa o relato do dia a dia de profissionais como enfermeiros, médicos, administradores e dezenas de pessoas que ajudam a melhorar o mundo. Para conhecer mais, acesse www.msf.org.br. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. Dia 13 de maio, deputado Chico Preto, presidente da Comissão de Serviços Públicos da ALEAN, reúne com entidades para tratar de convênios na área de assistência social, às 9 horas da manhã, no mini plenário Cônego Azevedo. Dia 14, deputado Chico Preto se reúne com membros da Comissão de Serviços Públicos na sede do Legislativo. O encontro será às 11h30 da manhã. Deputado Luiz Castro homenageia os assistentes sociais em sessão especial, a partir das 2 horas da tarde, no plenário Rui Araújo. No mesmo dia, deputado Chico Preto realiza audiência pública sobre a situação das delegacias que não participam do programa Ronda no Bairro. O evento será a partir das 2 horas da tarde, no mini plenário Cônego Azevedo. E veja agora o que foi destaque no ALEAN Notícias de hoje. Ministério Público do Trabalho promete mais rigor com os partidos na contratação de cabos eleitorais. A ALEAN prepara a votação do projeto que garante o reajuste salarial de policiais e bombeiros. E ainda, deputado Marcos Rota reúne autoridades para debater sobre a proposta de transformar o Lago de Balbina em um centro internacional de pesca esportiva. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Esta edição também estará disponível no YouTube no canal ALEAN. Uma ótima noite para você e até amanhã.